Olá, minha querida irmã, meu querido irmão. É uma grande alegria, uma satisfação enorme poder te acolher, poder te receber para fazermos juntos por aqui esse nosso encontro tão especial com Jesus no Evangelho, o último encontro nosso dessa semana com Jesus no Evangelho, o Evangelho na vida e na pastoral. Hoje é sábado, dia 3 de setembro, dia de São Gregório Magno. E o evangelho do dia de hoje é segundo Lucas, capítulo 6, versículos 1 a 5. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus respondeu-lhes: "Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães." E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós vemos Jesus e os seus discípulos colhendo espigas num dia de sábado para comer porque estavam com fome. E eles são criticados pelos fariseus porque não era permitido pela lei judaica fazer esse tipo de coisa num dia de sábado. Aliás, a lei judaica daquele tempo não permitia que fosse feito nada num dia de sábado. Esse era o dia que os judeus podiam apenas descansar e rezar. Era o dia que eles se reuniam na sinagoga para celebrar, para recordar a Páscoa do povo judeu. Por isso era o dia mais santo, o dia mais importante para o povo judeu. E Jesus responde a eles, se utilizando da própria Sagrada Escritura, lembrando que o rei Davi e os seus companheiros fizeram a mesma coisa num dia de sábado, porque também estavam com fome. E o que Jesus quer nos ensinar neste evangelho de hoje é que nenhuma lei, seja ela religiosa ou civil, pode ser mais importante do que a vida. As leis, elas devem ser feitas e existir para favorecer e defender a vida e não para sufocá-la ou para facilitar práticas que impeçam uma vida de acontecer ou até mesmo para matar uma vida. Então, uma lei que não atenda às necessidades básicas da vida ou que não promova e não defenda a vida, esse tipo de lei ou religião não pode ser obedecida. E Jesus desobedeceu a lei do sábado nessa passagem do Evangelho exatamente porque se tratava ali de uma questão de defesa da vida. E assim ele nos mostra, meu irmão, minha irmã, que ele, Jesus, e a vida são muito maiores do que qualquer lei, mesmo inclusive do que a lei do sábado. E assim ele nos mostra que ele e a vida são maiores do que qualquer lei, inclusive do que a lei do sábado. Então, Jesus ele nos convida a permanecer firmes na fé e a viver sempre o seu ensinamento, que é o amor pela vida, defendendo-a em todo momento, ajudando a saciar os mais diferentes tipos de fome e de sede dos nossos irmãos e irmãs. Não importa o dia nem a hora, é sempre a vida que deve estar em primeiro lugar, que deve estar acima de tudo. Que nós possamos, meu irmão, minha irmã, fundamentar a nossa fé não apenas em leis ou em obrigações, mas principalmente no compromisso com a vida de Cristo e com o bem, com a defesa da vida do nosso irmão e da nossa irmã, principalmente daqueles que mais sofrem, que mais têm a sua vida ameaçada, perseguida, banalizada, de tantas formas como as que vemos nos dias de hoje, recentemente inclusive. Possamos aprender a viver a nossa religiosidade desse jeito concreto, bonito, comprometido
com Deus e com os irmãos e irmãs, como fez e nos ensina o grande Papa São Gregório Magno, que nós celebramos hoje na liturgia da nossa igreja. Ele viveu entre os anos 540 e 604 da nossa era cristã. Foi um dos grandes papas da nossa igreja, que amou profundamente a Deus e aos irmãos e irmãs, que se dedicou comprometido até o fim com o bem, com a união da igreja, trabalhou para reformar inclusive a liturgia, os textos litúrgicos da nossa igreja, para que fossem as nossas liturgias momentos que realmente nos levassem ao encontro bonito, verdadeiro com Jesus, e que esses encontros na liturgia nos levassem a de verdade nos comprometer com Deus e com a vida dos nossos irmãos e irmãs. Que São Gregório Magno muito nos inspire, nos ajude e interceda por nós em nossa vivência de fé, em nossa caminhada de comunidade cristã. Que como ele possamos amar, zelar pela nossa igreja, trabalhar para fazer com que as nossas liturgias realmente nos dias de hoje nos levem o nosso povo a se encontrar com Deus, com a força do seu amor e a se comprometer com a vida em primeiro lugar. Que por intercessão de São Gregório Magno, o bom Deus te abençoe, te guarde e proteja, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agradeço com muito carinho a você, meu irmão, minha irmã, que ao longo dessa semana nos acompanhou aqui a cada dia, fez conosco esse encontro diário com Jesus no Evangelho, e te convido para que amanhã você vá com a sua comunidade, você vá lá celebrar a tua fé, vá se encontrar com Deus e com seus irmãos e irmãs na celebração dominical na sua comunidade, e lá você faça esse encontro tão especial com Jesus no Evangelho. E convido você também para que na próxima semana, a partir da próxima segunda-feira, você esteja novamente aqui conosco, fazendo esse caminho e esse encontro tão especial com Jesus no Evangelho, o Evangelho na vida e na pastoral. Até a semana que vem, se Deus quiser.